sempre tem andado junto e tem somado na obra de Deus em algumas igrejas, congregações por aí, né? Isso é agradável a Deus. Estamos somando, graças a Deus. Ele falou para nós que era para a gente ver o livro de Jó, capítulo 42, até o versículo 10, mas eu quero fazer menção só no versículo 2 do capítulo 42. Ele diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O projeto pode ser impedido, graças a Deus. Então, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, o projeto pode ser impedido. Isso é o versículo que nos deu para nós pregarmos a palavra de Deus. E o que eu quero falar para a igreja do Senhor Jesus, que os projetos de Deus, eles sempre têm que se realizar. Pode acontecer o que acontecer, mas os projetos dele não podem ser impedidos. Se a gente observar, quando você nasce, você tem um projeto. E esse projeto foi traçado por Deus. E ninguém pode impedir esse projeto se você entregar ele na mão de Deus. Porque Deus faz com que todos os seus projetos ou todos os seus pensamentos não podem ser impedidos. Para nós entender bem o que Jó estava falando, Deus faz o homem. E o homem não foi criado, o homem foi feito. Por isso que Deus diz: façamos o homem. Deus criou todas as coisas, mas o homem, ele fez questão de fazer. Porque ele tinha algo muito importante para o homem e o homem estava dentro do projeto dele. Então o que ele fez? O homem, e em seguida, num lugar chamado Éden, ele fez o jardim, ou um paraíso. E ele fez o seguinte: colocou esse homem dentro desse paraíso. Quando ele coloca esse homem dentro do paraíso, ali o homem tinha algo a realizar, porque ele não podia se desviar da palavra que Deus falava para ele. Que palavra era essa? De todas as árvores que tem no jardim ou no paraíso você pode comer, mas dessa do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer. Então ali era uma ordenança de Deus, porque ali era o projeto de Deus que estava ali e não podia ser impedido. Então o que vai acontecer? Vai se passando os dias, Adão está só. Aí Deus resolve a fazer uma companheira para Adão, que se deu o nome de Eva. Não vou falar como foi o processo, os irmãos já sabem que Deus fez ali uma cirurgia, cerrou ali a costela e ali dali fez a mulher. E ele disse que era osso dos ossos e carne da carne dele. Por isso, do varão foi tirado, se chamaria varoa. E se colocou o nome de Eva, porque o nome significa mãe de muitos. E ali começa o começo da ordenança de Deus para seguimento do projeto dele. Porque Deus não é o homem que faz o projeto, mas não sabe se vai realizar. Mas Deus sabe do começo e sabe do final. Então por isso que ele tinha esse projeto, e esse projeto dá seguimento até o dia de hoje. Não se acabou e não terminou com o projeto de Deus. O projeto de Deus não pode ser impedido. E eu vou falar aqui para vocês que tentaram impedir o projeto de Deus. Então vai passando-se os tempos. Quando é um belo dia, sempre Eva passava pelo jardim, passeava. Por quê? Quando se tem algo que se cuida, sempre está se averiguando, olhando. E ela sempre estava passando pelo meio do jardim e olhando, e sempre ela olhava aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E quando é um dia, ela conversando com uma serpente, a serpente vai falar o seguinte: o que é que foi passado para vocês?
O que foi passado, que nós podemos comer de todas as árvores que tem no jardim. Mas se dessa daqui que está no meio do jardim, nós não podemos comer. Por que se não podia comer? Porque nós observamos ali estava o projeto que Deus tinha criado, e sempre em cima do projeto, sempre tem alguma coisa que a pessoa não pode fazer a mais do que aquilo. E o que o homem não podia fazer era justamente não participar ou não tocar naquela árvore com comida. E o que vai em sequência a mulher vai fazer? A serpente começa, como era mais astuta, começa a conversar, e a mulher, como muito sensacionalista, e começa a se deixar se envolver na conversa da serpente. E aí ela vai e diz para ela: se você comer, você vai ficar igual a Deus. O que eu posso ver aqui, que ali havia uma briga, e essa briga era entre Deus e Satanás. O que acontece? Deus falou para o homem: você não coma. E aí a serpente foi lá e disse: coma. Ou Satanás disse: coma. Então o que eu posso observar? Posso observar que ali tem uma arma. Qual é a arma? A arma é a palavra. E o campo de batalha é o Éden. E o prêmio é o homem. E a briga é entre Deus e Satanás. Então o que acontece? Como o prêmio estava no jardim, Deus dizia para o prêmio: você não participe dessa árvore. Mas foi o outro lá, como estava a briga entre os dois, e disse: você coma, porque ali era uma briga entre os dois. Então o que vai acontecer? A quem obedecesse o homem levaria o prêmio. No caso, se Satanás não conseguisse enganar o homem, Deus continuaria com o prêmio, o homem continuaria com Deus. Mas se por acaso Deus perdesse para Satanás, ou seja, se Satanás conseguisse botar o homem para comer daquele fruto, aí Satanás levaria o prêmio. E o que foi que Satanás fez? Ele, através da serpente, ele entra em quem? Nos ouvidos da mulher. E na proporção que ele engana a mulher com a serpente, a mulher pega e leva até o marido e diz assim: olha, eu comi da fruta e estou do mesmo jeito, não estou vendo nada, mas você pode comer também. E aí o que Adão vai fazer? Adão pega e vai comer daquele fruto. E porque quando Adão come, imediatamente ele vê que está despido. Por que ele percebe que está despido? Porque o mandamento, a ordem, foi dado para Adão e não foi dado para a mulher. E quando Adão come e vê que está despido, aí os dois percebem. Porque a lei ela só prevalece quando ela é criada. E a lei foi criada justamente para Adão. E é por isso que todos até o dia de hoje, quando erram, desde o princípio, caem por causa do pecado de Adão. Ou seja, no pecado de Adão, toda a humanidade ficou inclusa, porque de Adão vem a semente da raça humana. Louvado seja Deus. E aí o que acontece? Como a serpente consegue enganar a mulher, aí a arma, sendo a palavra, o Éden sendo o campo de batalha e o homem sendo um prêmio, e Deus e Satanás estavam guerreando. Aí agora, já que o homem caiu, o que Satanás vai fazer? Pega o prêmio agora, que é o homem, e coloca debaixo do braço e diz: ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio. Só que você tem que entender uma coisa: sempre quando tem um duelo, quando tem um jogo, é um lá e o outro cá. Quando tem uma briga, é outra lá e outra cá. Nunca é uma só. Uma só nunca se decide. Então o que Deus vai fazer? Aqui, esse duelo aqui você ganhou. Agora ainda tem um outro duelo. Qual é o outro duelo para nós entender? Para nós compreender bem a palavra, Deus chega para o homem e diz assim: olha, você é do suor do seu rosto, agora você vai se alimentar, você vai trabalhar, a mulher vai se acrescentar das dor, e do serpente vai se arrastar, e da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente, e tu feriu o calcanhar. Mas da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente, que é Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que é que vai acontecer? No proceder da história, a gente vai observando que aí em sequência o homem agora tem que sair do jardim ou do paraíso. E quando o homem sai do paraíso, as coisas começam a ficar mais difíceis para ele. E aí o que é que ele vai fazer? Vai ficar a trabalhar, suando, padecendo, porque no jardim tinha de tudo. No jardim, para você entender, tinha muitas árvores, digamos que tivesse 1000 árvores, e só tinha uma que ele não podia comer, das outras eles tudo podia comer. Então o que é que vai acontecer? Quando Satanás engana a mulher, agora o jogo inverteu. Como que o jogo inverteu? Porque antes só não podia comer de uma, mas podia comer de todas. Agora o jogo inverteu. Qual é o jogo? Agora só pode comer de uma. Eu não falei que havia um duelo lá no lugar? Então não terminou a batalha. Então tem o segundo duelo. Qual é o segundo duelo? Agora quem comer de um não morre, quem comer dos outros morre. Jesus é o quê? O pão que desceu do céu. Quem come de Jesus hoje não morre, mas quem comer das coisas do mundo morre. Isso morte espiritual. Então o que é que nós podemos entender? A batalha continua, a batalha ela não terminou ainda. É por isso que Jesus veio, padeceu tudo aquilo que a gente sabe, porque havia uma batalha, uma guerra, e essa guerra, para vencer, tinha que ser o próprio Deus, na pessoa do seu filho, para nos dar vitória, porque nascidos de mulher todos pecaram. E o pecador, ele não podia morrer no lugar do outro, mas o justo sim podia morrer no lugar do pecador. Então continua até hoje esse duelo. E nós observamos o seguinte: as pessoas que mexem com magia, com outras coisas do reino das trevas, não sei se vocês sabem, eles através do umbigo umbilical e através do nome da pessoa e da mãe, ele pode fazer um trabalho na encruzilhada, porque ele descobre desde o nascimento até chegar aonde a pessoa está em vida ali. Dali para frente, ele não sabe, o reino da terra não sabe, mas desde o nascimento até onde a pessoa está, o reino das trevas sabe aonde é que está toda a relação da pessoa aqui na terra. Não sei se vocês sabem disso. E eles, através disso, eles podem fazer macumba, podem fazer uma coisa e outra na onde aquela pessoa passa, para poder ofender aquela pessoa. Mas eu quero dizer, quem que está nessa guerra com Jesus, algo diferente acontece. Como é que acontece? No capítulo 3, segundo escreveu São João, Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos disse: como é que eu posso nascer sendo velho? E Jesus disse: o que é carne, e o que é espírito. O que é que Jesus queria dizer com isso? Que as coisas velhas ficaram para trás e que tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo Jesus, o velho homem, ele deixa de existir, e agora ele passa a viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Ou seja, o reino das trevas, ele pode procurar uma pessoa salva em Cristo Jesus, desde o seu nascimento até agora, ele não vai encontrar. Por que não vai encontrar? Porque Jesus Cristo apagou todo o passado, e agora você vai viver em novidade de vida, ou seja, pertence a Deus. As trevas não mais pertencem a você. Por isso que o crente redimido e salvo na pessoa de Cristo Jesus, o anjo do Senhor acampa ao redor e o livra de todo o mal, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o Senhor é o escudo dele. Por que isso? Porque Deus tem um projeto, e o projeto de Deus é o quê? Desde o princípio é arrumar uma noiva para o seu filho, e como noiva do Cordeiro de Deus, o projeto dele não pode ser impedido, porque acima de todas as coisas, ele tem a sua palavra. O
o seu projeto ele tem que se concretizar. Muitas pessoas às vezes podem até não entender o propósito e nem o desígnio de Deus, porque o mundo espiritual é da parte de Deus. Para nós termos uma noção, Adão viveu 930 anos, e quando Adão sai do jardim, em sequência vem a morte do seu filho Abel. E como é que aconteceu a morte do seu filho Abel? Para poder nós entendermos melhor isso, a gente tem que entender que ali ainda fazia parte da mesma batalha, o reino das trevas contra o reino da luz. Quando nasce o primeiro filho de Adão, se chamou-se Caim, e o segundo filho se chamou-se Abel. E nós, observando na história, sempre Deus criou o ser humano para adorar e bendizer o seu santo nome. E quando Abel era criador de ovelhas, enquanto Caim trabalhava no campo. E as escrituras não vai falar que Caim, ele vai fazer o seguinte: vou levar oferenda para o meu Deus, ver se eu consigo entrar no paraíso. Porque os pais dele já ensinaram para ele que lá no Éden, que era um paraíso, que era naquele jardim, era um lugar muito bom. E eles colocaram aquilo na cabeça, e eles começaram a fazer algo para agradar a Deus. Vê se, como o pai dele saiu com erro, vê se eles conseguiam fazer algumas oferendas e conseguiam agradar a Deus para voltar novamente para o paraíso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que vai acontecer? Quando Deus vai olhar para o sacrifício de Caim, Deus olha primeiro para o coração dele, e Deus não se agrada da oferenda, do sacrifício de Caim. Mas Abel também leva a sua oferenda, e ele leva um cordeiro. Quando esse cordeiro está sendo oferecido, aquele cordeiro ali já representa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi oferecido vivo, e o sacrifício de Caim foi oferecido um sacrifício morto. Por que morto? Porque quando você pega qualquer tipo de legume, ou fruto, ou o que seja, quando você tira daquela planta, automaticamente ele morre. Então Deus não recebe sacrifício morto, Deus recebe sacrifício vivo. É por isso que em 12, segundo escreveu São João, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo os irmãos, Paulo falando, pela compaixão de Deus e do Senhor Jesus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, e não se conforme com esse mundo, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Sacrifício vivo que é santo e agradável ao Senhor. Por isso que Deus atentou com o sacrifício de Abel. Caim, quando pega aquele sacrifício de legume e de outros ingredientes tirados da roça, que ele coloca lá para oferecer ao Senhor, estão tudo morto. Deus não recebe sacrifício morto. Mas quando Abel chega, ele chega com o cordeiro vivo. Quando ele coloca aquele cordeiro, que ele imola aquele cordeiro, que derrama sobre o altar, que ele começa a oferecer em sacrifício vivo, isso sobe à presença de Deus. E Deus atentou para o coração de Abel, e para a oferta de Abel, e não para o coração de Caim, e nem para a oferta de Caim. Mas observando bem aqui, se nós estamos falando do projeto de Deus, a gente tem que entender o seguinte: todo projeto tem alguém que quer atrapalhar o projeto. Porque não é todo mundo que se alegra com a prosperidade e nem com o sucesso do outro. É como a luz com as trevas. As trevas não é satisfeita com a luz, porque ela sempre quer atrapalhar. Quando uma pessoa tem um coração obscuro, você pode observar que quando você fala, até o semblante muda. Por quê? Um coração obscuro. E o coração de Caim era assim. Não é porque ele, na verdade, quisesse ser daquela maneira, porque tem algo muito maior por trás de uma pessoa do que mesmo a pessoa. Louvado seja Deus. Então tinha algo grande por trás de Caim, ou é a própria vida.